temos, atenção, imagens. Vejam aí, é o julgamento que ocorre neste momento da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Quem está falando? Nós estamos com Fernanda... Peraí. Fernanda Chaves, perfeito, que é a sobrevivente do atentado, que também nós já vimos e ouvimos relatos anteriores dela. Ela é a primeira testemunha que está falando, tá? É sobre ela que os integrantes ali da mesa, da corte, estavam dizendo que ela não estaria presencialmente, que estaria à distância. Ela pediu para depor sem que os réus ouvissem o testemunho. Vamos ouvir um pouco o que ela está dizendo agora, a transmissão em tempo real. Tranquilamente, mas bem, assim, o trânsito estava muito fluido. Aparentemente, o carro do Anderson era um carro muito escuro, muito microfilmado, né, nos vidros, na janela. Eu e Marielle conversávamos sobre o dia, sobre o ato que tinha acabado de acontecer, o evento que tinha acabado de acontecer, e também aproveitávamos para combinar do dia seguinte, falar sobre algumas coisas que aconteceriam no dia seguinte, uma reunião importante que ela teria. Ela pediu para ouvir o jogo, estava começando um jogo do Flamengo, o Anderson ligou baixinho o rádio, ela fez algum comentário sobre isso com o Anderson. Enquanto a gente conversava, a gente olhava os nossos próprios celulares, aquela coisa de volta para casa, eu avisava ao meu marido que eu estava... Ela fazia uma coisa completa Fernanda, com só um minuto, a Luiara, que estava com... Não, porque travou um pouco. Você estava falando que estava olhando o celular, naquela história de volta para casa, e deu uma travada. Vamos ver se melhora agora. Então, estávamos as duas olhando os celulares, os nossos próprios celulares. Eu me comunicava com meu marido, que eu já estava a caminho de casa, ela comunicava a Mônica, ela esboçou alguma preocupação sobre Luiara, a filha dela, que estava com conjuntivite, e ela estava preocupada de ter pego ou pegar, ela tinha uma viagem próxima, importante, e, enfim, conversávamos sobre coisas da vida, do trabalho, domésticas. Em algum momento ela ficou na dúvida se parava ou não parava para comprar um pão na padaria, mas resolveu que não pararia, pediu ao Anderson que fosse direto. E nesse momento em que a gente viu, inclusive, fotos no celular, o evento que ia acontecer, foi quando uma rajada, o carro estava indo muito devagar nesse momento, eu não me recordo, até porque eu estava olhando o celular, se ele estaria parando num sinal, ou se ele estaria saindo de um sinal, ou se ele estava afastado. Sabe essa coisa de você perceber um sinal fechado e ir devagarinho para ver se ele abre antes de você precisar parar? Mas a percepção que eu tinha é que naquele momento o carro estava bem devagar. E foi quando eu ouvi uma rajada, foi quando teve uma rajada. Fernanda, travou de novo. Na nossa direção, os ventos. Sim, teve uma rajada. No momento da rajada, eu percebi que era uma rajada na minha direção, na direção do carro que a gente estava. Eu, num reflexo imediato, eu me encolhi, me abaixei, eu estava atrás do Anderson e do lado da Marielle. O carro do Anderson era um carro pequeno. A Marielle é uma mulher grande, né? Ela estava do meu lado, então a gente estava muito próximo, olhando... Aí um momento muito sensível. Nós acompanhamos Fernanda Chaves falando neste momento. É uma das sobreviventes do atentado e narrando exatamente onde estavam, o que estava acontecendo na hora, quando ela ouviu uma rajada, sentiu tudo isso, que depois resultou na morte de Marielle e de Anderson Gomes. Pedro. E a pergunta que foi feita para ela foi: qual é a memória que você tem do dia 14 de março de 2018, que é justamente o dia que a Marielle e o Anderson foram mortos? A Fernanda, que aparece aqui na nossa imagem, foi assessora da Marielle, estava dentro do carro e começa esse julgamento de uma forma muito emblemática, lembrando da cena do crime, do que aconteceu. Importante trazer, então, dois destaques, Elisa, para contextualizar. As perguntas começaram pela acusação, o Ministério Público começa conduzindo, depois a defesa dos réus vai ter a oportunidade de perguntar para a Fernanda Chaves. Mas antes de entrar,
ela pediu para que os dois réus não estivessem durante o depoimento dela. Então, as transmissões do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz online, que estão sendo feitas de dentro do presídio, foram temporariamente desligadas. Ah, então eles não estarão presencialmente? Não, os dois estão por videoconferência. E eles tiveram as transmissões desligadas para que a Fernanda Chaves pudesse falar de uma forma mais confortável, mais à vontade. Obviamente, mesmo assim, vai ser questionada pelos advogados deles. Um outro detalhe que eu trago, já uma apuração do início desse julgamento... Opa. 2 mulheres foram sorteadas como juradas e foram recusadas pela defesa de Rony Lessa e de Elcio de Queiroz. Então, na hora da seleção dos jurados, a gente dizia aqui que eram 25 possibilidades, os nomes eram sorteados, 7 ficavam e cada um dos lados tinha 3 recusas. As defesas, portanto, recusaram essas 2 mulheres que foram sorteadas para que elas não pudessem participar como juradas deste caso específico, desse processo específico. Eu estou vendo aqui em detalhe, inclusive, Pedro Duran, porque nós estávamos acompanhando a transmissão, eles demoraram a abrir sinal, mas a 1h30 começou essa chamada de vídeo, mas eles demoraram mais tempo. Nós não estamos exatamente a 1h30 acompanhando tudo, né? Eles demoraram um pouco mais do que o previsto e agora só que a gente vê, então, a Fernanda falar, trazer esse depoimento.